Fala amigos, bem-vindos ao Amigo Leitão. Eu sou o Leonardo e hoje nós vamos falar de Esquadrão Suicida, a mais nova publicação da Panini, da fase áurea do Jonas Trender e do Luke McDonnell, tá? E eu vou aproveitar o Esquadrão Suicida que tá no hype. Recentemente saiu um filme deles, né? Não faz muito tempo, já tá no HBO Max aqui pra você dar uma olhada, ficou bem legal. O filme do James Gunn. E eu vou falar também do que faz isso uma boa ideia, né? O que eu achei desse quadrinho aqui. Se você tá curioso, não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal, compartilhar com a avó, com o tio, com a família, para que a gente alcance novos públicos. Também segue a página do Amigo Leitão no Instagram, tá bom? Normalmente aqui na descrição eu deixo as nossas páginas do Instagram, do diretor, né, do Nelsinho, a minha página, para vocês seguirem, tá bom? Esquadrão Suicida, recém-publicado pela Panini, da fase do Jonas Trender da década de 80, pós-crise das Infinitas Terras. Essa aqui é a reformulação do título, tá? Pra quem não conhece, é daqui que surgiu esse conceito novo que o James Gunn explorou, que os outros filmes exploraram também. Durante a minha leitura, algo que ficava martelando na minha cabeça era que, cara, que ideia legal isso aqui, tá? Esquadrão Suicida é uma ideia super simples, mas me surpreende muito pelo conceito dele. A DC só tenha começado a explorar isso agora. É uma ideia muito bacana. E segundo, né, o segundo ponto que eu fiquei pensando foi que da hora o trabalho de pesquisa do Jonas Trender, tá? Ao longo do quadrinho, né, a história ela se pauta com esse novo conceito que ele vai apresentar para o nome de Esquadrão Suicida, mas ele resgata os outros títulos, porque como eu falei, é uma reformulação do título. O Esquadrão Suicida era um título antigo da DC Comics, que não fazia muito sucesso, era um título de aventura, lá meio, sei lá, o Quarteto Fantástico, mas sem poderes. Antes disso, inclusive, tinha um outro Esquadrão Suicida que era um título de guerra, então era um título que não tinha muito propósito até chegar nas mãos do Jonas Trender. E o que ele faz aqui, né? Ele amarra toda essa história, né? Ele pega essa cronologia da DC Comics e considera para a história dele, o que é muito legal o trabalho que esse cara fez, tá? E é muito bacana porque você percebe que, poxa, nunca fez sucesso antes, né? Mas nas mãos do Ostrander acabou saindo um título muito longevo, o que me faz pensar que qualquer ideia pode ser boa quando é colocada nas mãos do cara certo. Mas no final das contas, o que faz uma boa ideia, né? O que define uma boa ideia? Ora, isso é completamente pessoal, né? Eu posso considerar algo uma ótima ideia e vocês podem considerar uma ideia muito batida. Mas para aumentar e para ampliar a nossa discussão, eu pensei em trazer alguns pontos que são muito legais, principalmente no que a gente curte aqui, né, da cultura pop. Porque para a cultura pop, talvez o que seja considerado uma boa ideia é uma ideia que possa ser revisitada, né? Uma ideia tão sustentável, né? E tão tranquilo de se trabalhar, muitas vezes é muito amplo, né? Essa expansão da ideia de que você, né, possa imaginar inúmeras respostas, né? Durante a minha leitura do Esquadrão Suicida, eu pensei em inúmeras possibilidades para a equipe, e eu acho que isso faz com que isso seja uma boa ideia. E não é muito recente para a cultura pop, né? Não é muito novo pra gente isso. Por exemplo, quando Star Wars saiu, né? Star Wars hoje é uma verdadeira instituição, né, da cultura nerd, da cultura geek. Mas quando Star Wars saiu, a ficção científica, né, e essas ideias de ficção científica eram considerados fracassos, né? Já tinha saído Star Trek, por exemplo, que apesar de ser muito popular, nunca foi um sucesso de venda. Talvez um pouco o Planeta dos Macacos fosse algo um pouco mais de sucesso, mas ainda assim os estúdios não queriam apostar na ideia do Lucas, né? Ele foi indo de estúdio em estúdio apresentando a ideia e levando não, até que a ideia dele fosse aceita pela Fox e ainda com muitas ressalvas, né? O primeiro filme nem teve tanto investimento assim. Mas, né, muitos anos depois, olha o que aconteceu. Star Wars é enorme, cara. Você tem diversos produtos, a visão do Lucas foi muito certeira nisso. E eu acho que é isso que define Star Wars uma boa ideia.
No final das contas, o que faz uma boa história também é o fruto do seu meio, né? O meio do autor pode ser que potencialize essa ideia para ele. Por exemplo, o Godzilla poderia ser só um filme de monstros, mas não, né? Ele nasce desse meio, né, dessa recente catástrofe que foram as explosões das bombas atômicas no Japão. Então, através dessa analogia, né, com o monstro, nasceu-se essa ideia. E a gente não precisa se prender só a esses filmes, essas construções. Por exemplo, a Barbie, ela nasce de uma, entre aspas, cópia, né, uma inspiração de uma boneca adulta, né, que é a boneca alemã Build Lily. Então, assim, eu tô só traçando alguns paralelos para dizer de que uma boa ideia, ela se sustenta com o tempo, né? E eu acho que é o que aconteceu aqui com o Esquadrão Suicida, que por mais que não fosse tão hypado antes dos filmes, ainda era uma boa ideia lá atrás, né? O John Ostrander constrói uma base tão sólida que pessoas puderam revisitar essa ideia e trazer seus pontos de vista, né? Inclusive o James Gunn agora se sucedeu bastante no filme, que foi trazer esses pontos que o próprio Ostrander já tinha estabelecido na fase dele. Esse meio, ele pode ser construído, tá? O John Ostrander, recentemente, por conta do lançamento do filme, começou a dar muitas entrevistas, tá, para veículos de quadrinhos sobre como foi o processo criativo dele para o Esquadrão Suicida. E o mais legal é de que ele fala de que ele achou uma ideia péssima, né? Ele queria, na verdade, falar dos Desafiadores do Desconhecido, que é um título bem antigo da DC Comics, criado pelo Jack Kirby. Porque ele achava o nome muito sonoro, né? Ele até brinca, ele falava, olha que legal, em inglês é Challengers of the Unknown, né? Ele achava esse nome muito sonoro, e quando ele pensava no Esquadrão Suicida, ele falava, quem diabos vai querer participar de uma equipe chamada Esquadrão Suicida? Mas aí foi nesse pensamento dele, né? Esse pensamento de, poxa, o que pode acontecer, que veio o estalo para ele. Pessoas que não têm opção, né? Ninguém participaria do Esquadrão Suicida, mas se a pessoa não tiver opção, ela vai participar, ela vai ser obrigada a participar. E aí o que ele fez, né? Como o Esquadrão Suicida era o primeiro título de vulto dele, né? O primeiro quadrinho mensal que ele ia escrever, ele recheou a HQ de personalidade. O que ele gostava? Ele gostava de filmes de espionagem, ele gostava de temas mais políticos, ele gostava de super-heróis no geral, né? Então ele recheia a obra com essas referências dele. Então o que você pode esperar quando você lê o Esquadrão Suicida? Cara, tem críticas sociais, tem um arco de histórias muito legal que o Esquadrão tem que descredibilizar um político americano que é racista, né? Então como é que eles vão fazer isso? É muito interessante. Tem histórias que eles invadem a União Soviética, e por mais que esses temas pareçam de certa forma datados, eles não são, eles são muito relevantes ainda para hoje. Foi algo que me surpreendeu completamente. Não tendo a possibilidade de usar personagens super conhecidos, ele povoa o Esquadrão Suicida com personagens completamente desconhecidos até então. Então você vai ver aqui o Pistoleiro, o Capitão Boomerang, passam personagens como a Sombra da Noite, né, a Nightshade, que são personagens que, se eu falo o nome aqui, vai parecer muito vazio, mas o John Ostrander, ele basicamente cria personalidade para esses personagens. Ele pega e povoa esses designs, né, esses personagens que eram meros designs, com muita ousadia. Então é legal esse tipo de discussão que esses personagens trazem. Por serem personagens fora da lei, qual é a moral deles, né? Como é que eles vão interagir com esses temas mais políticos e pesados, né? Será que um prisioneiro realmente se importa se tem um político racista à solta na sociedade? É algo que o Ostrander, ele trabalha muito bem aqui, junto do Luke McDonnell. E são esses pontos, né? Essas analogias que ele faz com a vida real, que faz com que você se identifique com a obra, né? Essa identificação não é meramente eu olhar para a situação e ver que é uma situação que eu me encaixaria. É mais algo como crível, né? E eu acho que é isso que eu acredito, né, já dando a minha opinião, que faça uma boa história. Quando eu falei de Star Wars, quando eu falei de Godzilla e falando do Esquadrão Suicida do Ostrander, o que pega a gente nessa história são essas pautas, né? Esses temas que você consegue ver e identificar, são temas que você consegue aplicar na sua vida, são temas que você consegue traçar outras analogias, você consegue, a partir desse tema,
trazer a sua opinião sobre isso, né? Por isso que essa ideia, nem sempre revisitar essa ideia necessariamente significa outro escritor escrever essa ideia. Pode ser que você, por exemplo, leia de novo o Esquadrão Suicida ou assista de novo Godzilla e consiga ter uma nova perspectiva do que essa obra trata. Então eu acho que é muito legal e eu acho que é isso que faz uma boa ideia no geral. É algo que a gente consegue se revisitar, a gente consegue se identificar, a gente consegue ter esses conceitos muito legais e muito malucos que trazem um pouco da nossa realidade, mas ainda faça com que a gente fuja dela, né, entre aspas. Bom, para encerrar o vídeo, eu vou falar um pouco da arte do Luke McDonnell, que, cara, é muito competente, tá? Eu acho que é padrão super-herói anos 80, ele não foge muito da regra, mas o que ele faz é muito legal. Eu acho que, como o Esquadrão é uma equipe que é muito povoada, são muitos personagens ao mesmo tempo, vai ter personagem que vai morrer, ele não perde essa noção de espaço, né? Essa noção espacial. Então ele manda muito bem desenhar muitos personagens ao mesmo tempo, se infiltrando. O Esquadrão enfrenta muita gente ao mesmo tempo e é um cara muito competente nesse sentido. Não é uma arte que você olha e salta os olhos, né? É algo que, para os padrões de hoje, acredito que seja bem padrãozão, mas pensando na época, é um cara que estava à frente do seu tempo. A edição da Panini tá muito legal, eu não peguei nenhum errinho de revisão, talvez só aqui na contracapa que o nome do John Ostrander tá errado, fica aí o puxão de orelha, mas é uma edição muito legal. Eu gostaria que fosse um pouco mais acessível, dado o material. Não sei quais são os planos editoriais da Panini a respeito disso aqui, porque a fase é muito longeva. São 8 encadernados disso aqui nos Estados Unidos, mais o encadernado do Deadshot Begins, que é a origem do pistoleiro, que foi parcialmente adaptada para o filme do Will Smith. Mas eu acho que se a Panini continuar, vale muito a pena pegar numa promoção. Se tiver o link na Amazon, eu vou deixar aqui na descrição para vocês. É um quadrinho que me divertiu horrores e me surpreendeu pela quantidade de pautas que o Ostrander faz, né? E nessa salada que ele faz aqui é muito bacana. Não é a primeira vez que eu falo de Esquadrão Suicida aqui no canal. Na verdade, tem um vídeo que eu vou deixar aqui no cards pra vocês que eu falo de Esquadrão e do Incrível Hulk, né, do Immortal Hulk. Mas a Panini recém publicou a fase do Tom Taylor no Esquadrão. São 2 encadernados, bem legal, muito fácil de achar. Eles também estão republicando a fase dos Novos 52, que deu origem ao filme de 2016. Para quem quiser, ó, esse aqui é o primeiro chute na cara. Foi aqui que foi introduzida a Arlequina, então se você estranhar, porque na fase do Ostrander a Arlequina ainda não existia, tem aqui publicações com a Arlequina também, que hoje é o pilar da equipe, né? Aliás, foi aqui também que foi introduzido o Nanaui, né? Que é bem diferente do filme do James Gunn, tá? Diga-se de passagem, mas ele foi introduzido aqui também. É uma fase divertida, tá? Eu acho que ela não se sustenta no geral, mas ela é bem divertida. Mas é isso, essa foi a minha divagação, né, sobre o Esquadrão Suicida do John Ostrander e sobre o que eu acho e por que eu acho que isso faz uma boa ideia. Eu quero saber de você, que ficou até o final do vídeo, se você curtiu, né, o que você acha que é uma boa ideia. Aliás, se você chegou ao final do vídeo, comenta que a Arlequina é uma das melhores personagens femininas da atualidade, né, falando verdades aí. Mas eu quero muito saber a sua opinião sobre o que você acha do Esquadrão Suicida. Se você já leu a fase do John Ostrander, deixa aqui nos comentários, eu quero muito saber o que você achou da edição da Panini, se você achou ela bonita ou não. Eu gosto muito dessas interações. Não esqueça, né, de deixar o seu like, curtir o vídeo e acompanhar o canal. A gente vai trazer bastante coisa legal, a gente está planejando, então não perde. É isso aí, foi muito bom ter a sua companhia aqui, falou!